Olá, pessoal da Geografia Agrária, galera do quarto período, sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso primeiro podcast da disciplina, tá? De maneira adaptada, mas a gente vai utilizar esse tipo de mídia para a gente tentar construir um entendimento sobre o texto da professora Darlene Aparecida de Oliveira Ferreira, professora da Unesp de Araraquara. Ela vai falar da geografia agrária no Brasil, conceituação e periodização, tá bom? O que ela vai fazer? Então, ela vai trazer diferentes concepções da geografia agrária no Brasil entre o período de 1930 e 1990. E vai falar qual o papel da geografia agrária no contexto da ciência geográfica, propriamente dita. Então, quando que essa geografia deixa de ser uma prática, né? Uma prática de viajantes, exploradores, catalogadores, e passa a ser, então, um conteúdo sistematizado dentro da geografia. Ela vai falar do método de análise que contempla, né, então, as regularidades na localização, na distribuição das relações do homem na natureza. E quais os paradigmas que cercaram cada momento histórico, né, e em relação a essas práticas metodológicas. Ela vai falar que os eventos geográficos, sua distribuição espacial, variam no tempo, né, e contexto histórico. Ou seja, uma fábrica, um rio, uma fazenda, uma produção agrícola, uma cidade, eles vão, né, análise desses fatos geográficos deve ser diferente, as análises desses fatos devem ser diferentes, atendendo às demandas de cada contexto histórico. Ora, se a sociedade muda, a análise científica também deve mudar. É isso que ela vai atentar nesse texto dela. Ela faz uma grande pergunta. Se essa especialização, que gradativamente a geografia como ciência e a geografia agrária como parte da geografia foi tendo ao longo do tempo, essa especialização, ela fez a geografia perder a unidade, tá? Ou permitiu com que a geografia aprimorasse suas análises. Então, essa é a grande pergunta que embala o texto dela, embala a análise dela, esse texto da geografia agrária no Brasil, conceituação e periodização. Certo? Lá na página 41, ela vai citar a seguinte assertiva: considerando-se que a agricultura é a atividade mais antiga da sociedade e que, quando de sua sistematização, a geografia surge em meio a uma sociedade agrária, na qual o econômico era o rural, e o tipo de organização espacial mais visível e dominante era o rural, a ênfase nos estudos rurais foi, de certa forma, até natural. Ora, o que ela vai falar? Quando a geografia nasce, e a própria geografia agrária ou rural nasce, ou agrícola, ela nasce dentro de um contexto histórico, onde a agricultura era a atividade econômica mais importante da sociedade, certo? Aí, no subitem, pensar o agro do ponto de vista geográfico. A primeira forma de analisar a agricultura foi conhecer a superfície da terra e detectar as formas de exploração, os cultivos, as técnicas agrícolas, ou seja, os elementos que compunham a paisagem. Então, essa foi a primeira forma de analisar a agricultura. O professor Manuel Corrêa de Andrade cita, nesse período, 4 fases, né, dessa geografia agrária, né, dessa contextualização da geografia agrária dentro da geografia brasileira. Um período que compreende até metade do século XVIII, por volta de 1750, com os aventureiros, que faziam relatórios ou crônicas e descreviam a relação, né, que o homem trava com o espaço terrestre aqui no Brasil, então até o século XVIII, metade do século XVIII. Um segundo momento, a primeira metade do século XIX, ou seja, até 1850, onde a gente vê a presença dos viajantes estrangeiros que queriam conhecer o Brasil, coletando informações sobre o nosso território, né, sobretudo numa perspectiva colonialista, né, neocolonialista,
Um terceiro momento, o professor Manuel Corrêa de Andrade vai citar o período imperial, né, a partir de 1822, até a República Velha, em 1930, onde ele cita, então, ainda a presença de estrangeiros, mas mais especializados dentro dessa análise do espaço, porém, em estudos específicos, tá? E esparsos, segundo ele. Um quarto momento, então, o fim do século XIX, por volta de 1890, ao início do século XX, 1900, os trabalhos de cunho literário, com a preocupação de estudar o processo de conquista e ocupação do território brasileiro. Ele dá o exemplo aqui do Capistrano de Abreu, Euclides da Cunha e Joaquim Nabuco. Né? Surge a geografia como praxis científica. Então, a partir desse quarto momento, a partir de 1900, né, a partir do século XX, em que a geografia, de fato, vai consistir, né, as análises vão consistir em um processo sistematizado de conhecimento, como ciência geográfica. Até então, o que a gente teve, desde então do século XVIII, meados do século XVIII, 1750, segundo o professor Manuel Corrêa de Andrade, foram descrições empíricas, né? Foram dados empíricos que foram sendo levantados, coletados, catalogados, sem, então, um critério científico. A partir, então, de 1900 é que esses trabalhos vão ganhando, então, um corpo científico, acadêmico, né, mais sistematizado. Após a Revolução de 30, então, a gente tem uma nova fase desses estudos sobre o campo, né, sobre as atividades agrícolas, as atividades do campo brasileiro, com destaque, então, para os estudos sobre a realidade brasileira. Então, nomes como Gilberto Freire, Caio Prado Júnior, Sérgio Buarque de Holanda, tentam entender a dinâmica desse espaço brasileiro, que era organizado fundamentalmente em cima das atividades agrícolas, né, e pecuárias, atividades do campo, as atividades rurais, né? Então, esses autores tentam, então, entender, além da dinâmica da produção, da relação dessa produção no campo brasileiro com os outros mercados internacionais, mas também da formação da sociedade brasileira, né? Como é que ela foi se constituindo, tendo como base essa agricultura, esse campo, né? Enquanto principal prática econômica do país. Então, os estudos de geografia agrária passam a interessar diversas áreas, né? Primeiro, parte da geografia econômica, né? No sentido de descrever, catalogar as primeiras atividades econômicas do país, que eram atividades do campo, como citei. Então, era preciso mostrar que o Brasil era esse, né? Com base na agricultura. Estava sendo formado no início do século XX. Então, esses autores se dedicaram a fazer esse entendimento. Muito mais do que juntar informação, catalogar, eles buscaram um entendimento, né, dessa dinâmica social que estava surgindo aqui, estava nascendo, estava se consolidando sob uma base também de análise científica. Apesar disso, a denominação de geografia agrária ainda não era adequada, segundo a professora Darlene, considerando-se que o conteúdo desses estudos voltava-se prioritariamente para a análise da produção agrícola. Ainda que, né, esses autores buscaram o entendimento dessa formação brasileira, os dados se restringiam basicamente à produção da agricultura, né? Muito menos das relações sociais de produção, e mais relacionados aos dados da produção em si, né? E da distribuição dos cultivos, dando pouca importância às questões sociais, como dito, então, características dos estudos agrários. Os produtos agrícolas, neste momento, eram considerados como elementos da paisagem, o ser humano era estudado em seu habitat, em seu gênero de vida, então algo estático, né? Então, uma análise, essa primeira análise de cunho mais científico ainda era uma análise fria, né, da relação dos processos produtivos, dando-se pouca importância às relações sociais de produção e à dinâmica humana desses processos, tá certo?
Entra nas variadas definições da geografia agrária. Então, no texto dela, então, ela passa a dedicar aí uma análise de diferentes estudos com relação às definições, né, do estudo dessa parte específica da geografia, né, que se dedicava e quais as denominações receberam esse tipo de estudo específico da geografia agrária, geografia agrícola, geografia rural, enfim, em cada tempo, em cada autor, não no sentido linear da história, né, mas de forma organizada, de maneira temporal, essas construções. Ela cita aí algumas dessas contribuições. Tá? Segundo ela, nos últimos 60 anos, a partir de 1940, ela traz o estudo compartimentado da seguinte forma. De 1930 a 1940, um país eminentemente agrário, né? A agricultura estava em tudo, na geografia física, na geografia humana, nas análises da geografia física, nas análises da geografia humana. A partir de 1950, o sistema urbano industrial e a divisão social do trabalho faz com que a agricultura passe a ser considerada uma atividade profissional e não mais um gênero de vida, tá? Através de conjuntos regionais. Então, ela ganha então, esse teor, né, esse conteúdo, agricultura, um conteúdo profissional, e se atrela, então, à economia. A partir dos anos 50, a geografia, ainda estrangeira, exerce bastante influência nessa análise desse contexto urbano-industrial. Ela cita aí alguns autores como o Hélio Magliorini, o Daniel Fokker e o Pierre George, tá? Além do Leo Weibel. Destaque aqui para o Weibel, que era um alemão, que teve aqui em 1946 a 1950, e desenvolveu um método de tipologias de sistemas agrícolas, trabalhando com o tamanho das propriedades, o uso da terra, a partir de um estudo que ele fez com os colonos do sul do Brasil. Né? Então, ele fez um estudo de diferenciação de áreas e uma análise de paisagem agrária. Tá? Ele dividiu esses estudos dentro da geografia em 3 partes. Geografia agrária, cuidava da fisionomia das paisagens, né? Então, como é que a aparência, né, a diferenciação das diferentes aparências dessa paisagem. Uma geografia agrária estatística, que cuidava, então, dos números da produção, de circulação, distribuição, e uma terceira geografia agrária que ele chamou de ecológica, que tratava, então, da relação desse ser humano com a natureza, com o solo, com o clima, enfim. Isso, então, foi a contribuição do Weibel, a partir de 1946 até 50. Então, três tipos de geografia agrária: fisionômica, estatística e ecológica, mas focado sempre no estudo da paisagem. O Hélio Migliorini teve aqui em 1954, um italiano. Ele também entende, né, todos esses autores dessa primeira fase atrelaram o estudo da geografia agrária ao estudo da geografia econômica ou da economia política também. Então, o Migliorini vai falar o seguinte: a geografia agrária como campo da geografia econômica. O que ele fazia? Qual era o método dele? Ele fazia uma avaliação da produção e suas eventuais modificações ao longo do tempo. Tá? O Daniel Fokker tem um trabalho aqui em 1953, que vai entender a geografia agrária como qualitativa. Olha que interessante. Aí, a partir dessa perspectiva, ele vai descrever as formas e os meios de atividade agrícola. E vai entender que que a geografia agrária não é agronomia, pois não se prende às descrições técnicas da produção. Ela busca uma explicação das paisagens, dos modos de vida rurais, através dos sistemas agrícolas e da evolução dessas práticas. Inclui o cultivo e também o extrativismo. Então, ele você percebe que gradativamente os estudos vão se ampliando, né? Vão se especializando, graças também a esse conteúdo que vai ficando mais denso, né? As contribuições desse processo de contribuição de diferentes autores
esse conteúdo vai ficando mais denso e novas proposições vão surgindo. Então, o Faulkner vai dividir a geografia econômica em volume de produção, circulação, e a geografia agrária em sistemas agrícolas. Tá? Então, ainda que ele entenda a geografia agrária como uma parte da geografia econômica, ele vai dizer que a geografia agrária vai cuidar de sistemas agrícolas, algo mais geral, né, do que o que cuida. Então, vai ser uma parte para complementar os estudos da geografia econômica, que é mais geral, que vai tratar dos valores de produção, de circulação, de mercadorias, etc. Tá? Então, a geografia agrária vai contribuir para fazer essa análise econômica. O Pierre Georges, que teve em 1955, ele usa o termo, né, é o primeiro a mudar o termo, aí ele especifica o termo, ao invés de falar geografia agrária, vai usar o termo de geografia agrícola. Ele vai fazer a descrição, qual é o método dele? Ele vai fazer a descrição e distribuição dos fatos agrícolas no mundo. Vai estar aí interessante, porque o Pierre Georges vai trazer um ingrediente social nessa análise, né? Menos descritiva do meio da paisagem, e vai de maneira muito sutil ainda, mas ele já vai começar a incluir a questão social quando ele vai trabalhar com a geografia social e falar dos produtores e consumidores. Então, vai dar um destaque à influência desses sujeitos aí dentro desse processo da geografia agrícola. E vai falar também da geografia econômica, definindo as diferentes correntes de transportes. Então, ele vai dar enfoque aí no processo de circulação da mercadoria. Essa é a contribuição do Pierre Georges, em 1955. Continuando ainda o Pierre Georges, ele vai pensar a agricultura como uma fonte de dados, olha que interessante, uma fonte de dados para a geografia agrária. Ou seja, caberia uma fonte de dados para a geografia, não é? Então, a agricultura como uma fonte de dados para a geografia. Então, caberia a geografia agrícola, ao qual ele cria, né, essa expressão, geografia agrícola, caberia essa geografia agrícola descrever esses dados, né, entender a dinâmica desses dados que vêm da agricultura, né, de maneira espacializada, obviamente. O Otremba, em 1955, ele vai sugerir, então, um método agrogeográfico, tá? E um método industrial geográfico. Dado aí o contexto histórico, né, do surgimento, né, desse período, né, dessa fase urbano-industrial no território brasileiro, né, o surgimento da indústria, ele vai sugerir, então, esses dois métodos de análise, um método mais voltado para o agro, um outro mais voltado o processo de industrialização. Tá? A economia agrária, então, trabalharia com fatos a priori, ou seja, os fatos, as causas, né, que deram origem a diferentes práticas dentro do campo, e a economia industrial trabalharia com fatos a posteriori, ou seja, dada a criação da indústria, o desenvolvimento da produção industrial, quais as consequências que isso implicaria dentro do espaço. Tá? Então, é interessante essa análise do Otremba, ainda que seja separada, né, dual, ela é didática, e também dentro desse contexto, né, de contribuições, ele é fundamental para entender esse novo tempo, onde agricultura e indústria se combinam. Tá? Contribuições muito importantes para esse contexto da década de 50. Ele cita, então, 3 categorias de análise: estudos econômicos, estudos ecológicos, físicos e estudos das paisagens. O contexto histórico-filosófico era o da diferenciação do espaço, então, de caráter regionalista. Um apanhado de observações para se montar um quadro relativamente estável de paisagens. Esse é o contexto dessa geografia agrária até os anos 50. Tá? Com o Otremba, o Pierre Georges, o Faulkner e o Hélio Migliorini.
Tá? Então, esse é o contexto da geografia agrária até a década de 50. A partir então, da década de 60, o que a gente entende? Então, a importante contribuição do professor Orlando Valverde, né, que fez um esforço em definir a geografia agrária como um ramo da geografia econômica, ou seja, dando continuidade, sob influência, inclusive, desses autores como Weibel, Pierre Jorge. Né? Então, segundo ele, a geografia agrária deveria interessar-se pelos sistemas agrícolas e não pelos produtos agrícolas. Tá? Então, uma tendência aí às combinações dos elementos físicos e humanos, né? E não exatamente no produto decorrente das atividades do campo. Né? Então, essa é uma proposição do professor Orlando Valverde. A geografia agrária deveria interessar-se, então, a geografia agrária deveria interessar-se pelos sistemas agrícolas e não pelos produtos agrícolas. A geografia agrária deveria interessar-se pelas formações econômicas e não pelos métodos agrícolas. Tá? Então, pensando exatamente nessa dinâmica de relações, uma análise mais ampliada da geografia agrária é o que alertava o professor Orlando Valverde, menos para a quantidade de produtos, para o movimento de circulação desses produtos, dessa análise mais descritiva e fria, e mais para uma análise mais sistêmica, né, de por que se produz e para que se produz. Né? Então, o agrogeógrafo, aí, ele queria mais uma vez um nome novo aí, o agrogeógrafo, deveria definir os tipos de paisagens agrícolas e explicar a função de cada elemento dentro da atividade agrícola. Então, isso é a proposição do professor Orlando Valverde. O agrogeógrafo deveria definir os tipos de paisagens agrícolas e explicar a função, olha só, de cada elemento dentro da atividade agrícola. Exatamente essa dinâmica sistêmica, né? Aquele elemento, aquela produção está ali para atender quem? Né? Por que ela está ali? Como que ela chegou até ali para atender quem? Por quê e para quê? Então, dinamiza a análise, muito mais do que descreve a análise. Inaugura as análises mais complexas, o professor Orlando Valverde, porque ele atrela a agricultura ao modo de produção dominante, que é o modo de produção capitalista. Então, essa é a grande contribuição do professor Orlando Valverde na década de 60, ainda que com influências dos autores que o precederam, como a gente citou. Então, ele vai trazer uma análise sobre a dinâmica da comercialização, né? Ele vai fazer da produção e da comercialização, que estão orientados, né, nessa análise base, então, a contemplar a orientação dessa produção no campo pelo modo de produção capitalista, ou seja, produz para se comercializar, ser vendido, para se obter lucro. Então, ele faz essa composição na análise dele, enquanto que tem uma outra, ele cita também, ele contempla também uma agricultura pré-capitalista, ou seja, onde a cultura dos povos, ou seja, a sua etnologia, né, a lógica da etnia ali, mais simples, conseguiria dar conta de fazer um entendimento da prática no campo, né, muito atrelado ao tempo da natureza, a dinâmica da natureza. Essa análise das atividades agrícolas pré-capitalistas seria mais simples, segundo o professor Orlando Valverde, enquanto que essa agricultura capitalista surge mais complexa, né? Ela demandaria uma análise mais detalhada, né, dessas relações de produção, formas de propriedade. Né? Isso é a proposição do professor Orlando Valverde, a geografia agrária como estudo de uma relação econômica do homem com a natureza, né? Pensar a natureza, então, como recurso, né? Então, essa contribuição do professor Orlando Valverde. Ele, como a gente citou, ele foi influenciado pelo Weibel e pelo Pierre Jorge, né? E assim como esses dois, né, o professor Orlando Valverde se interessou pelos chamados sistemas agrícolas, os grandes sistemas, né, das combinações. Porque para o Weibel, o agronegócio, o agrogeógrafo, no caso, deve preocupar-se não com a classificação, ou seja, com as formas dos sistemas, né, mas com os estudos das formações econômicas. Então, quer dizer, assim como o Weibel, assim
como o Pierre Jorge, ele vai contemplar os sistemas agrícolas na análise da geografia agrária. Mas ele vai fazer a crítica ao Weibel, quando ele vai falar o seguinte: não basta só descrever as formas dos sistemas agrícolas como propôs o Weibel. É preciso ir além, é preciso pensar não enquanto forma dessas paisagens, mas sim enquanto formações econômicas. Ou seja, como é que se deu, por que e para quê? Aquela perguntinha que a gente citou, por que e para que aquele sistema agrícola foi criado, foi estabelecido, né? E tem a sua dinâmica. Não só descrever as paisagens, mas buscar na história as causas do desaparecimento ou do surgimento de outras culturas. Então ele flexibiliza essa análise, no sentido de buscar na história o porquê, e daí então fazer análise desses sistemas de combinação ou combinações e alcançar o para quê, né? Por quê e para quê. Continuando aí do professor Orlando Valverde, uma importante contribuição, como a gente disse, porque ele traz análise da geografia agrária num contexto de agricultura capitalista, tá? onde importa, né, para a produção desse campo, importa o processo de comercialização e obtenção de lucro. Tá? Mas ele também contempla uma agricultura de subsistência, onde o que interessa é o alimento. Ele fala do papel do geógrafo, ou como ele chama de agrogeógrafo, para compreender as leis geográficas na agricultura, como determinante da estratificação regional. Então, ele vai buscar também, né, nesse país agrário, agrícola, em processo de transformação, processo de chegada da indústria, mas ainda agrícola, ele vai tentar entender como é que as regiões se diferenciam, né, e a sociedade brasileira se estratifica, né, economicamente, mais pobres, mais ricos, por conta dessa função da agricultura em diferentes regiões. Tá? Então, ele vai trazer esse ingrediente social na análise dele da geografia agrária brasileira. Então, como dito, ele considera a geografia agrária como parte da geografia econômica. Tá? Ele cita lá, ele faz uma citação em que ele considera que a geografia econômica está para a economia, assim como a geomorfologia está para a geologia. Ou seja, a geografia econômica, né, que tem a geografia agrária dentro dela, né, ela traz elementos históricos para se entender o processo mais amplo da economia. Enquanto a gente sabe que a geomorfologia trabalha com o processo histórico de formação das paisagens a partir de dados históricos da geologia, certo? Os processos geológicos, né? Então, repetindo, a geografia econômica e a geografia agrária, né, trabalham com elementos da economia, né, para poder entender os seus processos. Então, os elementos da economia são bases para o entendimento dessa geografia econômica, dessa espacialização da produção, refazendo lá na minha explicação aqui. Então, a economia serve como fonte de dados, né, para essa espacialização da economia na análise da geografia econômica, e dentro da geografia econômica, a geografia agrária na espacialização das atividades no campo, agrícolas, pecuária. Assim como a geologia, fonte de dados históricos, de processos, para se entender o processo de formação trabalhado pela geomorfologia, né, e a formação das paisagens. É isso que ele vai dizer. A geografia econômica está para a economia, assim como a geomorfologia está para a geologia. Então, para encerrar, a geografia agrária com um sentido mais amplo, como a gente disse, né, uma geografia agrícola, considerando os sistemas, os grandes sistemas, tá? De maneira mais dinâmica, aí, porque inclui o elemento social nesse processo, histórico, considera um elemento histórico nesse processo de análise do campo. Na década de 70, a gente tem a chegada a prevalência, né, na verdade, nas análises científicas,
do modo de produção capitalista como um suporte de toda essa dinâmica espacial, em específico a dinâmica do campo, né? Ainda com a chegada da indústria, né? Produz essa relação, demanda, né? Chama para essa relação do campo com a cidade, tá? Então a década de 70 marca a necessidade de se contemplar uma relação entre campo e cidade a partir da produção agrícola e pecuária e a indústria. Ou seja, eles chamam de complexos agroindustriais, né? Então, a indústria no centro e a montante, né? A montante, antes dela, tem a agricultura, né? E a jusante, vai fazendo aqui atividade agrícola, fornecendo insumos para a indústria, né? E a indústria, a atividade agrícola oferecendo matéria-prima para a indústria e a indústria oferecendo insumos para a agricultura. Essa dinâmica de relação entre o campo e a cidade, né? A indústria e a agricultura e a pecuária. Tá? Isso marca a década de 70 aqui. A indústria produz insumos para a agricultura e consome matéria-prima da agricultura. Então, essa dinâmica é estabelecida com a chegada da indústria. Ele cita lá o Megali, né? Segundo a professora Darlene, vai fazer mais do mesmo, né? Ou seja, utilizando métodos da geografia tradicional. Ou seja, como ciência humana, tem o método das ciências de observação. Isso segundo a leitura de Megali. Nós, das ciências da observação, não trabalhamos diretamente com a realidade. Colhemos dados como instâncias empíricas para descobrirmos as causas dos problemas estudados. Então, essa leitura do Megali, mostrando, então, esse papel, esse método, né, indutivo, né, que eles utilizavam para fazer as análises, o que, de alguma forma, distanciava a análise do campo brasileiro de uma dinâmica que estava cada vez mais complexa. O Diniz, então, vai dar sua contribuição à citação da professora Darlene, em 1973, parte da geografia mais conservadora. Então, essa década de 70 marca essa chegada de uma geografia mais conservadora, trabalhos mais recentes de geografia agrária, não se restringem, segundo Diniz, à descrição da morfologia das paisagens, ou da morfologia agrária, ou seja, das culturas e do habitat rural. Outros elementos surgem como sistemas agrários, ou de cultivo, como sistemas de rotação, por exemplo, e etc. Fatores atrelados às formas de propriedade, exploração da terra e estrutura agrária. O que o Diniz vai alertar? Que esse campo, que antes da indústria, ele é um campo relativamente tranquilo, podemos dizer assim, na questão da análise geográfica, ele passa, então, a ser mais complexo, né? Suas relações se tornam mais complexas, por conta dessa demanda que o mundo industrial passa a exigir desse espaço, né? Então, essa análise de descrição das formas das paisagens já não dá mais conta, segundo o Diniz, de explicar toda essa dinâmica. Então, segundo ele, tratou-se de uma renovação do método da geografia agrária, sobretudo por causa da disponibilidade de dados mais precisos, como as fotografias aéreas. Então, o trabalho de campo que estava, né, na geografia da década de 50 e 60, né, de reunir esses dados, de catalogar esses dados e de compreender esses dados, passa, então, por uma outra fase. Né? Esses dados são cada vez mais são maiores em quantidade, né? E mais ricos em detalhes também. Então, as fotografias aéreas permitem um outro olhar sobre esse espaço do campo brasileiro, sobre essa dinâmica do campo brasileiro, né? E com a chegada da indústria também, como é que esse espaço, essa espacialização das atividades econômicas são postas nessas paisagens. Então, exige um detalhamento na análise. Ocorre, então, um atrelamento da geografia agrária às análises sobre
associações espaciais. Então, a gente tem uma análise mais ampla desses espaços a partir dessa fonte de dados mais detalhados. Associações espaciais para serem transformados em leis, padrões e modelos, derrubando a tendência da geografia tradicional de síntese e descrição. Então, essa quantidade maior de dados, né, e detalhamento de dados vai, então, trazer uma geografia rural, agrária, que domina, né, certos padrões espaciais, né, certos modelos espaciais, domina o olhar sobre esses padrões. Então, essa geografia vai buscar esses padrões, vai dar essas leis dentro do espaço constituído, né, pelo campo e pela cidade também. Guzmão vai propor 2 momentos para a geografia agrária brasileira. Um primeiro momento de descrição, como a gente disse, né, a importância da paisagem, a diferenciação do espaço agrário por trabalhos de campo, né, então aquele trabalho que você ia lá, coletava dados, né, processo de catalogação mesmo, trabalho de formiguinha. E o segundo momento, Guzmão vai citar a geografia rural, uma preocupação mais científica, conceitual e metodológica, buscando a identificação de tipos de organizações agrárias, modelos estatísticos e matemáticos. Vai surgir aí o conceito de desenvolvimento rural, né? A agricultura numa perspectiva relacional mais ampla. Então, a chegada a quantidade dessas informações, o detalhamento dessas informações a partir de novas tecnologias de informação, sistema de informações geográficas, né, a partir das fotografias aéreas, vai, então, permitir com que essa análise seja cada vez mais amplificada, né? E, claro, vai se aprimorando o método científico, né? Os aspectos conceituais e metodológicos da disciplina, segundo Guzmão. Seron e Gherardi, em 1979, citam aí, então, a geografia da agricultura, né? Eles falam que o ramo dessa geografia é estudar a atividade espacial agrícola, tá? Segundo o Seron e Gherardi, de 1979, foram 3 os momentos que situaram essa geografia da agricultura. O primeiro momento do meio natural e práticas humanas, essa relação direta do ser humano com a natureza, no campo, né? A prevalência do raciocínio indutivo, ou seja, através do trabalho de campo, aquele trabalho de inventariar as informações, trabalho de formiguinha mesmo. No segundo momento, o processo de quantificação de tipologias agrícolas, com um grande número de variáveis, a produção de um complexo sistema de informação, como a gente citou ali, essa chegada do primeiro, né, do sistema de informação geográfica através das fotografias aéreas. Então, o primeiro momento, a relação do homem e meio, com um raciocínio indutivo. O segundo momento, quantificação de uma quantidade muito maior de informações a partir do sistema de informação geográfica, pautado nas fotografias aéreas. E o terceiro momento, que é o mais atual, a preocupação com o homem no campo e suas condições de vida. Algo que está muito presente, inclusive, nas análises atuais, né? Que bebem na fonte da economia política, da sociologia, enfim. Silva e Mesquita fazem um alerta sobre a incapacidade de análise da paisagem dar conta de uma complexa dinâmica da questão agrária atualmente notada no Brasil. Então, toda essa questão agrária que envolve a produção, a posse da terra, a apropriação, expropriação, o conflito por água, conflito pelo território, territórios, minorias, enfim. Segundo a Silva e Mesquita, essa dinâmica, esse contexto que a gente vive a partir dos anos 80, ele demanda, então, outras análises além da análise da paisagem, da descrição da paisagem. Isso já não dá mais conta de contemplar um entendimento, dar conta de um entendimento sobre o campo brasileiro.
Tá? Então, a década de 80 traz uma visão social no pensar o agro. Não mais a paisagem e distribuição, mas as formas de produzir dominada pelo sistema capitalista. Então, tudo tem uma intencionalidade, né? Tudo passa a ter uma intencionalidade. Observa-se, então, que, embora as paisagens do campo e da cidade sejam diferentes, ambas acabam por formar uma só realidade. É claro, né, comandada, né, claro, pelo meio urbano, que é o centro do controle econômico, social e político. Tá? Isso é uma citação de Ronco, 1983. Então, ocorre aqui, nos anos 80, a perda da hegemonia das atividades agrícolas e a ascensão do meio urbano nas análises. Tá? Ainda na década de 80, a Maria do Carmo Galvão, no Encontro Nacional de Geografia Agrária, ela vai falar da preocupação teórica e metodológica com a geografia agrária. Então, surge isso nos encontros de geografia agrária. Tá? Então, cada vez mais a geografia agrária vai se especializando, vai se preocupando com a questão teórica, conceitual e metodológica. A geografia agrária, ela cita, né, a Galvão, a geografia agrária precisa responder e compreender o processo de transformação por que passa o meio rural. Articulação e interesse entre rural e urbano, resultando numa nova concepção de espaço agrário. Coloca-se, segundo a autora, como um elemento de revitalização dos estudos da geografia agrária. Então, ela foca nessa relação urbano e rural. Tá? O Bray, em 1987, vai falar o seguinte: a geografia agrária brasileira pautou-se pelo movimento da sociedade e pela influência de outros estudiosos no agro brasileiro, então, a influência dos estrangeiros, né, no início dos anos no século XX. Ele cita o trabalho do professor Manuel Corrêa de Andrade, que foi, segundo ele, aquele que rompeu com os estudos dos estrangeiros e passou a estudar os movimentos agrários do Nordeste brasileiro. Então, o momento que, segundo o Bray, ele fala que é quando o cientista passa também a ser cidadão, ou seja, se preocupar com as causas do próprio país. Né? Ele destaca para o atrelamento das análises de geografia agrária ao movimento da sociedade. Tá? Então, a geografia agrária, toda essa dinâmica dela, toda essa transformação, todas essas mudanças, tem relação, então, com os contextos históricos que a sociedade passou, ou, para alguns, chamam paradigmas, né? Diferentes paradigmas. Ou seja, a ciência vai se moldando conforme as demandas que a sociedade, em cada tempo, vai exigindo enquanto resolução de problemas, então, enquanto respostas aos grandes problemas. E a geografia agrária não ficou à margem desse processo. Ela foi, então, tentando se moldar para atender a essas grandes perguntas, a esses grandes problemas. Né? E para encerrar, então, a professora Darlene vai traçar os períodos e fases de desenvolvimento de geografia agrária no Brasil. Ela vai fazer, então, a síntese de todo o texto, né? E vai falar o seguinte: a história não é linear, os modos se contrapõem. Os modos se contrapõem muitas vezes, inclusive hoje. Tá? Os modos, os modelos, né? Tudo muda, né? Assim como a sociedade, inclusive a geografia agrária. O movimento da geografia agrária reflete, assim como a ciência em geral, ao movimento da sociedade. Tá? E aí ela cria, então, um entendimento num quadro, né? E ela vai falar o seguinte: ela vai dividir aqui em 4 partes aí essa trajetória da geografia agrária brasileira. Tá? A primeira parte ela vai falar dos estudos não geográficos do século XVIII até 1930, como a gente citou. Não existia um paradigma claro, né? Mas as características teórico-metodológicas foram a inexistência de um método científico, então era uma prática de explorador, de curioso, né? As características socioeconômicas do país, a gente tinha a hegemonia da agricultura. E quais eram as temáticas desenvolvidas? As informações sobre diferentes áreas e culturas. Tá? No segundo momento, a geografia agrária clássica, entre 1934 e 1960. Qual era o paradigma que prevaleceu? Qual era o contexto histórico? Diferenciação de áreas. Tá?
Quais eram as características teórico-metodológicas dessa parte da geografia? A introdução do método científico sob influência francesa. Descrição, interpretação, síntese e valorização do trabalho de campo, trabalho de formiguinha. Quais as características socioeconômicas do país? O domínio da agricultura, mas ainda, mas já o início da industrialização e urbanização. Quais eram as temáticas desenvolvidas nesse segundo período? Caracterização, classificação e distribuição de produtos agrícolas por áreas, colonização, habitat rural, paisagem rural, tá? Os modos de vida. O terceiro momento, a geografia agrária quantitativa, 1960 a 1970, um paradigma classificatório, hierarquizado, um espaço hierarquizado, tinha como característica teórica e metodológica um enfoque classificatório, utilização de modelos estatísticos e matemáticos. Qual era a característica socioeconômica? Qual é o contexto brasileiro na época? O desenvolvimento urbano industrial, então a força da indústria, das cidades, a introdução do processo de modernização da agricultura. Quais eram os temas desenvolvidos por essa geografia agrária? Estudos classificatórios, tipologia agrícola, caracterização social, funcional e econômica da agricultura, uso da terra e organização agrária. Então, percebe que os estudos vão sendo cada vez mais desmembrados, amplificados, tá? Graças também ao processo de acumulação de conhecimento tido em todo esse tempo, E, claro, a complexificação da dinâmica social, econômica, política do país. E, por fim, então, a geografia agrária social de 75 a 95, a gente tem um paradigma da interação e ação sobre o espaço, algo mais dinâmico, A gente tem, enquanto característica teórico-metodológica da análise, a gente tem um enfoque pragmático, ou seja, análise da agricultura no contexto do desenvolvimento rural, ou seja, algo que faz parte de um processo de desenvolvimento do país. Quais as características socioeconômicas? O êxodo rural, a constituição dos complexos agroindustriais, o CAI, capitalização e industrialização da agricultura. Então, com o processo se complexificando, Então, aquela agricultura que era hegemônica passa, então, a ser entendida, inclusive, como subproduto da cidade, da indústria, aliás. Tá? E o campo passa a ser visto como um subespaço, dependente da cidade. E quais as temáticas desenvolvidas nesse último período? Transformação do espaço rural, modernização da agricultura, relações de trabalho, desenvolvimento rural, desequilíbrios regionais, pequena produção, produção familiar e agroindústria. É o tempo que a gente vive hoje. Então, a gente foi acumulando aqui. Se parar para analisar só a quantidade de palavras em cada quadrinho, você já vai ver que existe uma acumulação de temáticas aqui por conta da acumulação de conhecimento mesmo que a gente foi tendo ao longo desse processo histórico. Tá? Então, a geografia, repito, como disse a professora Darlene, a geografia agrária, assim como a geografia, assim como a ciência de modo geral, ela vai, então, correspondendo às demandas de contexto histórico, tá? Correspondendo. Ela é dinâmica, ela muda, Essa geografia que a gente está propondo, o agrário que a gente está propondo hoje, ela tende a mudar, Por isso que eu chamo vocês para essa discussão desses sujeitos, e das suas intencionalidades dentro do campo brasileiro, porque eles estão dentro dessas temáticas exploradas atualmente e que provavelmente estão demandando novas temáticas. Por exemplo, aqui a gente não contempla aqui uma agricultura urbana, não é? Algo que é mais recente, mas que é um desdobramento desse novo tempo que a gente está vivendo dentro da sociedade brasileira e que vai refletir, então, nos estudos de geografia agrária. Certo? Então, muito legal. Eu espero que vocês tenham compreendido aí o texto da professora Darlene e depois, então, a gente vai fazer uma atividade em equipe, certo? Um grande abraço a todos.